Estamos recebendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para falarmos de vários assuntos e, claro, entre eles, o cenário eleitoral. Governador, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Elisa. Bom dia quem está nos acompanhando. Um grande prazer estar aqui com você. A gente está aqui lhe recebendo e eu lembrei que desde o primeiro ano de CNN Brasil, a gente já teve o senhor em diferentes jornais, diferentes programas, mas sempre a gente conversando aqui e entendendo sobre, claro, o Brasil inteiro, mas Minas Gerais, tamanha potência e importância do Estado. Eu chamo o senhor de... Já chamei de governador, claro, mas poderia já dizer olá, pré-candidato à presidência? Você fica à vontade, o que você quer. Mas para obedecer a legislação eleitoral, pré-candidato. Não pode ser candidato, senão você vai ter problema e eu também. Mas se nós já estivéssemos aqui no período eleitoral, já com a nomenclatura adaptada, eu já poderia chamá-lo, então, em 2026 de candidato? Candidato, pelo que eu sei, a partir do dia 4 de julho, que você vai poder chamar nós pré-candidatos como candidato. E a legislação é bem criteriosa. E aí, governador, como é que o senhor se encaixa nesse cenário ali, colocando-se à disposição para uma candidatura presidencial? Então, Elisa, em Minas nós tiramos o Titanic do fundo do mar, né? Porque o estado estava atolado, afundado, bem fundo mesmo. Obra do PT, e nós mostramos que é possível sim fazer esse resgate. E eu tenho algumas questões que eu falo que me diferencia dos demais candidatos, que eu venho do setor privado, a minha experiência sempre foi gestão. Peguei uma empresa pequena, ela cresceu mais de 100 vezes em 30 anos, gera hoje 5.000 empregos com carteira assinada, está lá funcionando, profissionalizada, com bons gestores. Resgatei Minas Gerais e você faz isso como? Com gente competente, com metas para cumprir e também com transparência. E já são duas gestões, né? São duas gestões. Fui reeleito em primeiro turno em 2022. O estado de Minas, Elisa, tem mais de 300 mil funcionários públicos do estado, na nossa folha, sem contar os aposentados. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? 0. Sabe quantos parentes meu fornecem, vendem para o estado? 0. E me parece que o Brasil precisa disso, porque tem gente que vai para a política para enriquecer, para distribuir favores para amigos, para familiares, e eu fui para consertar Minas Gerais. E o Brasil precisa ser consertado também. Você sabe aí a quantidade de problemas que nós temos. Essa conversa seria boa dentro do Congresso também, né, governador? Porque no Supremo também, você concorda? Nós estamos num momento ali delicado da República. Isabel Mega está com a gente. Jornalista, conhecedora de Brasil, mas nascida em Minas Gerais, o que nos traz ainda mais conexão aqui com o nosso entrevistado. Isabel Mega, bem-vinda à conversa. Oi, Elisa. Bom dia para você novamente. Governador, bom dia. Sempre bom ter o senhor aqui. Governador, eu ia já iniciar esse papo trazendo um pouco do cenário a nível nacional, da direita, mas queria pegar esse gancho da última fala do senhor, né? A gente tem alguns temas que vão pairando no ar neste início de 2026 e eu queria entender como o senhor enxerga como potenciais fatores que podem decidir, inclusive, o pleito, podem marcar os debates eleitorais nesse ano, né? Aqui nesse nosso início de conversa já ficou, por exemplo, no ar um pouco do que a gente vai acompanhando os desdobramentos sobre o caso Master. Como é que o senhor vem acompanhando essa situação? O senhor acha que isso pode render desdobramentos a ponto de pautar os debates eleitorais de 2026? Bom, Isabel, esses desdobramentos são totalmente imprevisíveis, né? Só sabemos que tem muita gente graúda envolvida, como já tem ficado visível, muita gente que se beneficiava desse banco. Esse banco, vamos dizer, ele tem uma semelhança com um mensalão, né? Ele era um instrumento ali, parece que para poder estar distribuindo renda para alguns familiares de pessoas aí, alguns figurões da nossa República. E precisa ser muito bem apurado. Eu sou favorável a toda investigação. Quem vai pagar esse prejuízo, que já está superior a 40 bilhões de reais, é o brasileiro. Os bancos vão colocar esse valor lá, mas quem paga
depois no final é o brasileiro, via tarifa bancária, via juros mais elevados. E nós não sabemos qual vai ser o desfecho. O que eu espero é que ninguém tente colocar pano quente, tentar abafar esse grande escândalo que me parece um dos maiores da história do Brasil. Né? Saiu aí ontem, hoje, supera o valor de Banco Nacional, de Bamerindos, mesmo corrigindo os bilhões lá da década de 90. Então é algo que precisa ser apurado, envolveu um banco estatal, envolve diversos figurões, como eu mencionei. Isso não pode ficar como outros escândalos, sem a devida apuração, sem a devida punição. E é tudo muito incerto. Quando me perguntam do cenário da eleição, eu sempre menciono que tem muita coisa ainda para acontecer nesses próximos 9 meses ainda, até outubro. E eu vi isso claramente em 2018, quando eu comecei minha pré-campanha governador com menos de 1% dos votos. Nós tínhamos candidatos que foram saindo no decorrer da campanha, outros que cresceram, outros que perderam votação. Então, é totalmente imprevisível o que pode acontecer até lá. Mas agora o que eu espero é que esse escândalo seja devidamente apurado. Governador, até aproveitando, aqui a gente fica nessa missão dupla, que é perguntar-lhe sobre Estado de Minas, como governador, mas também, lógico, nossa cobertura aqui nacional já projetar essas questões eleitorais. O senhor citou até agora há pouco a questão do Supremo Tribunal Federal, e aí quando a gente fala de cenário nacional, federal, a gente também fala de independência dos poderes, legislativo, executivo e o judiciário. Principalmente depois da chegada do movimento ainda mais conservador dentro do Congresso, tem havido cada vez mais ali a tentativa de impeachment de Supremo no Senado, impeachment de ministro e tudo mais. De que maneira o senhor observa esse cenário e a manutenção disso a depender do resultado da eleição em 2026? Bom, Elisa, no Brasil nós temos enfrentado esse problema que eu considero grave, que atrapalha muito o funcionamento das instituições, que é essa invasão de jurisdição, né? É como se eu morasse num condomínio junto com você e de vez em quando eu entro lá na sua cozinha para cozinhar, para pegar alguma coisa. Não está certo. E abre a geladeira sem perguntar. Exatamente. Então, nós precisamos no Brasil de delimitar muito bem. Um Supremo Tribunal começar a questionar a Polícia Federal, achar que a polícia não está devidamente equipada para fazer investigação, um Supremo Tribunal começar a duvidar que o Banco Central não sabe regulamentar o setor financeiro, ele pode até estar desconfiado, peça apuração. Agora, daqui a pouco, acho que nós podemos passar para o Supremo toda a fiscalização, toda a regulamentação. Lá eles têm o baú da verdade e da total sabedoria. E não é isso que acontece. Nós precisamos respeitar. Nós estamos vendo essa invasão, isso é muito prejudicial para o funcionamento das instituições. Nós temos um Banco Central que merece ser respeitado, uma Polícia Federal que merece ser respeitada e assim por diante. E nós estamos vendo pessoas que, tudo me parece, em nome de tentar abafar alguma investigação, algum dado, começam a questionar quem de fato está fazendo o seu trabalho corretamente. No Brasil, nós precisamos seguir o caminho inverso. É dar poder para quem investiga. Nós somos o país da criminalidade, da bandidagem, da corrupção e estamos querendo agora deixar aqueles que fazem investigação, que fazem uma regulamentação para poder evitar isso, de agir com mais liberdade. Então, nós estamos na contramão da história, estamos fazendo um retrocesso. Seguimos aqui ao vivo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também já afirmou aqui, sou pré-candidato à presidência. Então, seguimos aqui perguntando sobre várias questões. Isabel? Sobre o cenário presidencial, então, governador, a gente ouve uma defesa do nome do senhor em diferentes composições de chapa.
Por exemplo, quando tínhamos um pouco mais de incerteza, e ainda temos uma relativa incerteza sobre quem seria o candidato escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente via um sonho do Centrão na formatação de uma chapa Tarcísio-Zema. Eu queria propor uma espécie de ping-pong aqui com o senhor. Como é que o senhor avalia essas diferentes configurações de cenário? Zema-Michele, Zema-Flávio, Zema-Tarcísio. Qual a avaliação individual que você faz de cada um desses cenários? Bom, primeiro eu fico extremamente honrado, lisonjeado do meu nome estar sendo lembrado, né? Quer seja para pré-candidato a presidente ou pré-candidato a vice. Acho que ambos são cargos muito relevantes. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu levarei a minha pré-candidatura, a minha candidatura até o final. Isso vai contribuir em muito para nós elevarmos o debate. Eu sou um candidato que tenho ideias diferentes, sou um candidato que tem um histórico diferente, o único que foi empreendedor, que veio do setor privado, que, modesta à parte, criou 5 mil empregos que estão lá funcionando e o Brasil precisa de empregos. Sempre dediquei a minha vida à gestão e fico muito satisfeito de nós termos bons nomes pela direita. Hoje, a esquerda, como há 40 anos, Elisa, só tem um nome, que graças a Deus está aí para aposentar já. E a direita tem diversos nomes e pessoas bem mais novas, às vezes até na casa aí dos 40 anos. E essa pluralidade, o senhor avalia que isso, na verdade, fortalece a direita? Fortalece. Você concorda comigo, e acho que qualquer um que acompanha a eleição, à medida que você tem mais candidato, você tem mais voto? Porque nem que seja o voto dele, ele está trazendo, concorda? E mais candidatos pela direita significa mais votos para a direita. E esses votos, Elisa, serão transferidos para o candidato que passar para o segundo turno. E eu já disse que qualquer que seja o candidato que estiver no segundo turno da direita, quer seja eu ou outro, eu estarei dando total apoio, como fiz em 2022. Eu ganhei para governador no primeiro turno, em 2022, na minha reeleição, e fiquei 3 semanas trabalhando pelo candidato da direita, que naquela ocasião era o Bolsonaro. E farei a mesma coisa esse ano. Eu tenho um compromisso com o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil é, necessariamente, nós tirarmos de Brasília um governo irresponsável, um governo que gasta e que não tem nenhum plano de futuro, que só está preocupado em perseguir adversários políticos. Ainda na toada da pergunta da Isabel Mega, como vice, o senhor embarcaria nesta aventura federal, governador? Elisa, eu sempre liderei. Eu estive à frente da empresa há 30 anos, a empresa cresceu, foi bem sucedida. Estive à frente do estado de Minas 7 anos, que já completou agora, conseguimos resgatar. Então eu estou muito acostumado a montar times e dar objetivos para esse time executar. O senhor se veria mais confortável, então, na condição de uma liderança, de um candidato à presidência, exatamente não a vice? Exato. Irei até o final e se algum outro candidato vier a ser vitorioso, quem sabe eu posso contribuir também em algum cargo. Eu quero é contribuir com o Brasil. O senhor avalia que, de alguma maneira, pode haver uma mudança de rota e Jair Bolsonaro conseguir alguma alternativa na justiça e se tornar elegível, conseguir ser uma figura, ou o senhor realmente já observa o cenário de Jair Bolsonaro como uma figura que não faz parte de 2026? Nós sabemos que o Brasil é um país onde tudo é possível, né? Até o passado se muda aqui. Então, existe sim essa possibilidade. Agora, eu acho isso até menos provável devido até ele ter sinalizado que o filho dele é o candidato ao qual ele estará dando apoio. Então, o senhor já entende que Flávio Bolsonaro já figura mais ali com um entendimento de sim, o candidato da família. Exatamente, inclusive com a própria anuência do pai. Seguimos aqui com Romeu Zema, governador e pré-candidato à presidência da República. Isabel Mega. Governador, considerando um cenário em que o senhor seria eleito presidente, o senhor daria alguma espécie de indulto a Jair Bolsonaro? Isabel, imediatamente. Nós temos de lembrar aqui, tem muito brasileiro mais novo que não sabe que hoje
foram anistiados, estão soltos aí, inclusive atuando na política, assaltantes de banco, sequestradores, assassinos que receberam anistia. Agora nós não vamos dar anistia para quem sujou um monumento público com batom, para quem nunca levantou uma arma que a esquerda diz que estava elaborando, conspirando um golpe. Então, são dois pesos e duas medidas totalmente desproporcionais e nós temos, Isabel, de resolver o passado. Nós estamos carregando um peso. Nós estamos hoje num jogo onde cada um está com a mochila nas costas e o jogo não desenvolve. É preciso resolver essa questão para nós podermos olhar para o futuro. E hoje nós temos um governo em Brasília revanchista e, como eu disse, que fica mais preocupado em perseguir seus opositores do que em governar o país. Mas também isso não é o jogo da política, governador? Essa coisa, eles se retroalimentam, você não interpreta assim? Um precisa do outro? Então, eu não sei se é porque eu venho de fora, Elisa, né? Lá em Minas eu tenho gente me criticando, me apedrejando. Você sabe o que eu faço? Eu coloco aqui falo, meu objetivo é aquele ali e tem funcionado. Gerei mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada para os mineiros. Levamos para Minas Gerais mais de R$500 bilhão de investimentos privados. Tem um ditado, eu gosto muito de colecionar frases, né? Tem um ditado que fala o seguinte: você pode escolher caminhar o seu caminho ou ficar discutindo com os cachorros que latem, que ladram na rua. Quem que vai chegar primeiro, quem que vai caminhar mais rápido? Quem está caminhando, né? Parece que se você fica dando muito destaque, muito ouvido para esses ruídos, você esquece dos seus objetivos. Eu sei que a política tem esse ruído, tem essa coisa, mas parece que aqui no Brasil está em excesso. Parece que ninguém está gerenciando, está fazendo gestão, está preocupado só com o que o adversário está fazendo. Em Brasília, a depender do setor, a saúde mental não está em dia. Realmente são adversidades impressionantes. Governador, deixa eu trazer segurança pública para a conversa, porque quando ocorrem aquelas pesquisas, o que você, eleitor, eleitora, população, considera que é o mais importante? Sempre oscila ali, economia e segurança pública, que ninguém gosta de sair na rua e não ter condição de se sentir seguro. Porque o novo ministro da Justiça quer tentar emplacar ou continuar a esteira de Lewandowski sobre a PEC da segurança pública, né? E isso já deu discussão para mais de metro, já ouvi muito sobre criticar várias questões, porque isso aqui é governo do Estado, mas o governo federal quer tentar ver de que maneira melhorar junto. Como é que está essa discussão do ponto de vista de Minas, nessa tentativa de evoluir em questões de segurança pública, mas vocês nos estados, alguns também dizendo, para lá, que quem fala de segurança pública no meu estado é a minha polícia. Sim. Elisa, eu gosto muito de trabalhar com fatos e não com opinião. E você sabe que os estados onde a criminalidade no Brasil é maior são aqueles governados pela esquerda. Um exemplo claro é a Bahia, onde a criminalidade mais cresceu e os estados mais seguros, olha só, coincidentemente, são os estados governados pela direita. E nós vimos recentemente, né, diz que aquilo que a gente pensa inconscientemente, de vez em quando sai pela boca, né? E o presidente falou que traficante é vítima da sociedade. Então, enquanto nós continuarmos com essa visão de que bandido é vítima e não criminoso, que ameaça, que mata, que rouba, nós não vamos resolver o problema aqui no Brasil. Lá em Minas, eu deixei muito claro, se você é bandido, você vai pagar caro aqui. Nós tivemos uma operação em 2021, na cidade de Varginha, 28 criminosos alugaram uma fazenda, levaram um arsenal de guerra para lá, queriam fazer aquelas ações do novo cangaço, onde eles explodem agências bancárias, caixas eletrônicos, utilizando até escudo humano, por isso que eu falo que são terroristas. E a nossa inteligência detectou, teve um embate, saldo final, 28 criminosos mortos. Depois disso, você sabe o que aconteceu? Não teve mais a ação do novo cangaço em Minas. 260 ocorrências em 2016, o ano passado nós tivemos uma ocorrência. Então, criminoso
você não trata dialogando, você não trata com buquê de flores, você trata eles do jeito que eles te tratam, que é com arma. Até aproveitando, governador, e já abro novamente aqui o espaço para a Abel, se eventualmente sua pergunta, Isabel, também tem a ver com segurança pública ou outro assunto, claro. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem, e não quero perguntar para o senhor opinar sobre outro governador, não é aqui a nossa missão. Mas muitas operações da polícia no estado de São Paulo com muitas mortes e até Donald Trump criticando o excesso de violência policial no estado de São Paulo. O senhor avalia que a gente está no momento de encontrar o equilíbrio? Porque quem comete crime tem que ir preso. E a gente, em sociedade, está cansado da criminalidade. Sim. Mas os excessos da força policial, o senhor avalia que não existe ainda um meio termo para que a gente consiga levar esse ser humano que cometeu um crime para pagar pelo crime dentro da prisão? Eu sou favorável a manter criminoso atrás das grades. O problema é que no Brasil eles ficam soltos. Eu tenho um caso lá, na nossa polícia militar, que já me mostraram, uma pessoa que já roubou mais de 80 vezes telefone celular, ele está solto. Ele vai na audiência de custódia e é liberado. A justiça não funciona no Brasil para criminosos. E, na minha opinião, eles ficariam até mais seguros atrás das grades. Eu tive, ano passado, em maio, em El Salvador. É um dos únicos países do mundo, Elisa, onde a taxa de homicídios foi reduzida em mais de 99%. Num espaço aí de 4 anos. Estão falando que os criminosos estão lá sem atender os direitos humanos, mas eu tenho certeza que eles estão mais seguros dentro da prisão do que se estivessem na rua. Lugar de assassino é atrás das grades. Agora, na hora que um policial vê alguém atirando, muitas vezes ele vai revidar. Se alguém representa o Estado, eu tenho certeza que não é o criminoso. Se alguém representa a lei, eu tenho certeza que não é o criminoso, é o policial. E, eventualmente, algum criminoso vai ser morto. Agora é estranho, quando o policial é morto, eles falam tão pouco. E lá em Minas nós temos casos. Aqui em São Paulo também, de policial. Sim, também. Que é alvejado por criminosos. Que estão trabalhando e morrem em serviço, claro, isso também não tem que ser desconsiderado. E a quantidade de inocentes? Aqui no Brasil, o ano passado, eu me atualizei recentemente, nós tivemos mais de 35 mil mortes violentas. É a maior guerra que existe no mundo hoje, em termos de mortes, é travada dentro do Brasil. E temos um governo que deixa criminosos soltos. Eu já fui assaltado aqui na Alameda Santos, a dois quarteirões aqui. Levaram o meu celular e... Você já deve ter sido e muita gente que está nos assistindo. E se o senhor sair com a equipe aqui, cuidado na Paulista, hein? Porque realmente o que tem de gente roubando celular em cima de uma bicicleta é uma coisa incrível. Isabel? Governador, vou trazer um pouquinho mais para a política novamente. Um dos fatos da política nessa semana foi o adiamento, agora com uma data remarcada, da visita do governador Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito se falou sobre um gesto político que Tarcísio quis fazer ao desmarcar a data inicial. Qual é a leitura do senhor sobre esse fato? Bom, Isabel, eu admiro muito o trabalho do governador Tarcísio, sou próximo a ele e com certeza ele deve ter aí os seus motivos de adiar. Sei que ele tem as questões de agenda. Ele é uma pessoa próxima do presidente Bolsonaro, sempre teve contato, foi ministro, mas é algo, para mim, que estou mais distante, difícil de avaliar. Mas eu, como governador, posso dizer que muitas vezes a agenda muda, você tende a atender algum compromisso imediato, alguma emergência, e ele indo lá, vejo que ele está cumprindo aí com o papel dele de governador, de pessoa que sempre foi muito próxima do ex-presidente. Governador